hoje eu vou falar das características positivas e principalmente as negativas dos filhos de Obará, que seria o Odu 6 do Ifá e da numerologia da nossa casa. O Odu 6 também engloba o Orixá Oxóssi e Logum Edé. Neste vídeo eu vou focar bastante nas características negativas dos médiuns de Obará pelo seguinte motivo. Os aspectos positivos dele já são amplamente divulgados, porque envolve toda a questão de prosperidade financeira. Ou seja, todo mundo quer Obará porque ele traz fortuna e riqueza. Mas poucos falam do que nós, filhos de Obará, passamos para chegarmos até o patamar de recebermos toda essa riqueza. Os filhos de Obará, aqueles que realmente são filhos de Obará, almejam a riqueza desde a infância. São crianças sábias, organizadas, inteligentes e que desde muito novas vibram na frequência do dinheiro. O que faz com que nós passemos um bullying absurdo na infância. Quando crianças, somos tidos como puxa-saco de professores, alienados, nerds, porque temos essa sede de conhecimento. E ainda muitas vezes, para piorar, somos homossexuais e acabamos sofrendo todo tipo de constrangimento e ameaça. Veja bem, não estou dizendo aqui que todos os filhos de Obará são homossexuais, mas muitos de nós somos porque trazemos a energia de Oxóssi, que traz essa possível dualidade. Mas é óbvio que isso depende também das outras posições de orixás que nós temos em nosso ori. Então nós somos aquela criança que vive pensando no futuro, na vida adulta e deixamos de curtir a infância. Vivemos sonhando em qual profissão teremos e se seremos ricos ou não. Mas, na maioria das vezes, trazemos karmas de pobreza na família. Ou seja, na maioria das vezes, nascemos em famílias pobres e aí começa todo o dilema da nossa vida. E isso se torna o nosso principal karma. Quando adolescentes, a situação não muda muito. Continuamos alienados, pensamos demais em finanças e no futuro e também sabotamos a adolescência. Ou seja, deixamos de dar ênfase na sexualidade, conhecemos pessoas novas e escolhemos o isolamento. Acabamos tendo uma fase adolescente lá para os 20 e poucos anos de idade, onde cometemos vários erros pela falta de experiência e por termos deixado de evoluir isso lá na adolescência. Quando adultos, começamos a sofrer de forma mais acentuada o karma financeiro. Então começamos a jogar para todos os lados, para ver se conseguimos um caminho de ganhar dinheiro. Porém, por sermos pessoas muito dinâmicas e não nascermos com a tendência para uma profissão específica, apenas queremos a prosperidade. Então nunca sabemos de forma empírica qual profissão seguir e qual área devemos estudar. Além disso, temos uma soberba que nos faz pensarmos que somos mais inteligentes que todos os outros. E não aceitamos conselhos de ninguém. O resultado disso, é claro, estarmos sempre insatisfeitos com as decisões que tomamos. Não termos amor a nenhuma profissão específica e fazermos tudo somente pensando no dinheiro. Desistimos precocemente das coisas porque elas demoram muito a dar resultado. E queremos viver uma vida com condições que o nosso salário, infelizmente, não suporta. E aí surgem as dívidas, que se tornam uma aberração em nossas vidas. Porque nós queremos abundância e fartura, e não o contrário disso. Nós nos tornamos aquelas pessoas em que todo mundo procura para tirar dúvidas, porque nós sempre sabemos de tudo, e nos esforçamos muito para aprendermos tudo antes dos outros para termos poder. Afinal de contas, conhecimento é poder. Mas raramente nós conseguimos monetizar esse conhecimento, fazendo com que os outros prosperem em cima dos nossos conselhos e nós nos mantenhamos pobres. Nossa cabeça só pensa em prosperar e a nossa única fonte de felicidade é o dinheiro e o poder. Imagine você o quanto é difícil ser feliz quando o seu único alicerce de prazer e amor é o dinheiro. Quando ele some, nossa energia e nossa força de vontade vai junto. Nós sabotamos os nossos relacionamentos porque jogamos a nossa frustração em cima das pessoas que convivem conosco. O Orixá Obará é, na verdade, um Exu, formado pela energia do Orixá Exu, Orixá Oxóssi
e Orixá Xangô. Então nós sempre teremos a tendência a sermos bipolares, porque os nossos caminhos são regidos por 3 orixás que pensam de maneira diferente e autônomas. Diferente dos outros que possuem um orixá de coroa, nós temos a união de 3 orixás distintos, que dividem a sua força para virar em um só. Muitas das vezes nós viemos com autismo nível 1 de suporte, porque somos superdotados de inteligência, mas sofremos muito com as dificuldades que o autismo nos traz, principalmente no convívio e nas interações sociais, ainda que seja apenas um espectro brando do autismo. Quando estamos em desequilíbrio com a energia do orixá Ubará, sentimos a energia dos 3 orixás de forma desordenada. Exu traz a energia da comunicação e dos caminhos, mas traz a rebeldia e a trapaça. Estude Orixá Exu e você verá que ele trapaceou Oxalá na criação do mundo, fazendo com que ele ficasse bêbado e quase perdesse a sua chance, só porque Oxalá esqueceu de fazer a sua oferenda. Já Oxóssi é o orixá caçador, o orixá que com uma flechada apenas consegue alcançar os seus alvos. Mas quando está em desequilíbrio, traz justamente o erro do alvo e a compulsão em dar flechadas para todos os lados, contraindo assim dívidas e desequilíbrio financeiro. Também tem Xangô, que é o rei da justiça, mas claramente Xangô é justo porque conhece a justiça divina, mas os seus filhos só conhecem a justiça dos homens. Então tendem a julgarem todo mundo como se fossem donos da razão. Então, só por essas afirmações já podemos ver que não é nada fácil ser filho de Obará. Ele é um orixá que exige que os seus filhos conheçam a sua energia, a sua força, a sua linha de pensamento e construam as suas vidas em volta dos seus ideais. Obará não traz fortuna. Ele traz a inteligência e a ganância de forma intrínseca, para que você tenha os caminhos para enriquecer. Se você estudar a história de Obará, você verá que ele era o mais pobre de todos os seus irmãos, e o seu pai era um homem muito poderoso e rico. Quando seu pai quis repartir a sua fortuna, colocou toda essa fortuna dentro de abóboras e repartiu entre todos os seus filhos, sem contar a eles da fortuna que colocara dentro. Seus irmãos, que não tinham comunicado ao Obará sobre esse evento, desapontados por ganharem apenas abóboras, foram almoçar na casa de Obará. Mesmo ele sendo o mais pobre dos irmãos, comeram toda a sua comida disponível. Como pagamento, deixaram todas as suas abóboras para Obará. Afinal de contas, aquelas abóboras não tinham valor nenhum para eles. Obará, então, que tinha ficado sem alimentos, foi cozinhar as abóboras. E neste momento descobriu a fortuna que estava dentro delas. E claramente não contou nada a seus irmãos. Ficou com toda a fortuna para si. E por causa disso tornou-se extremamente rico e se tornou até mesmo o rei. Os irmãos, ao saberem a besteira que fizeram, foram buscar suas abóboras novamente. E Obará, fazendo-se de santo, as devolveu, mas já sem todo o tesouro. Ou seja, pessoal, Obará nos ensina, através dessa lenda, que não podemos desdenhar de nada, mesmo que sejam simples abóboras. Temos que nos manter na simplicidade e escondermos o nosso ouro. Filhos de Obará, para prosperarem, precisam ser espertos, guardarem seus tesouros, não contarem a ninguém sobre o seu dinheiro, não ostentarem em redes sociais, andarem vestidos de forma simples, nada extravagantes e aprenderem a investir o seu dinheiro em coisas palpáveis e nunca deixarem o seu dinheiro parado ou desprotegido, pois tendem sempre a sofrerem de muita inveja e perseguição das outras pessoas, que tendem a lhe odiar pelo fato dele conseguir ser tão rico, tão próspero, tão inteligente, mesmo sendo uma pessoa simples. Mas essa prosperidade só chega para os seus filhos quando eles aprendem a andar de acordo com os seus propósitos. A maioria deles tendem a se perderem pelo caminho, caírem em promessas falsas de riquezas, golpes, dívidas milionárias, perdendo-se por vícios por causa da depressão e da sensação de fracasso. Eu mesmo sou um exemplo vivo disso. Sou um contador de formação, mas meu trabalho principal hoje não é nesta área. Tenho 2 empregos para conseguir manter meu padrão de vida.
Já pensei em seguir diversas profissões diferentes, como cabeleireiro, motorista, caixa de supermercado, operador de bolsa de valores, poeta, músico, artista e qualquer outra profissão que eu tenha visto alguém fazer e achei interessante. Mas em todas elas, no fundo, eu sempre busquei apenas a prosperidade. E quando chega na hora ali do operacional, de botar a mão na massa, nós perdemos o encanto. Em muitas profissões fui até muito bem sucedido, como por exemplo operando em mercados de capitais e bolsas de valores. Mas todo o dinheiro que ganhei, da mesma forma como veio rápido, foi embora rápido também. É como se houvesse um desequilíbrio e uma ganância de sempre querer mais e mais e esse dinheiro evaporar como água. Hoje, como filho da casa de Padilha 7, com ebó passado, bori feito, me sinto em equilíbrio. Me sinto pleno, caminhando sem muitos perigos, liberto da compulsão de ganhar dinheiro rápido e principalmente liberto da depressão que me pegou em cheio e me fez tomar até mesmo remédios. Porque não é nada fácil você passar por uma situação onde você ganhou muito dinheiro, almejou uma vida próspera, completamente diferente do que você está vivendo, e de repente você precisa voltar para aquela vida assalariada, aquela vida com menos requinte, com menos opções, com menos fartura. Começar do zero é difícil, mas recomeçar do zero é pior ainda. É literalmente uma experiência de quase morte. Eu literalmente me senti por muitas vezes um morto-vivo. Mas graças à Casa de Padilha 7, hoje tem um novo alicerce. Um alicerce que, para além de poder me escorar quando quero cair, também me faz subir, crescer, como uma construção, como um castelo que está sendo construído e levantado aos poucos. Como o Obará costuma dar uma saúde de ferro aos seus filhos, eu consegui dar a volta por cima. E hoje estou prestes a raspar e fazer a feitura dele no candomblé. E literalmente renascer para ele. Mas de fato não é nada fácil ser filho de Obará. Vejo muitos filhos de Oxalá querendo mudar a coroa para ele, em busca da prosperidade. Vejo muitos filhos de Iemanjá, filhos de Oxum, que acham que Obará seria um caminho mais fácil, um desvio de rota, mas talvez vocês estejam um pouco enganados. Imagine você ser como eu, que sou contador, trabalho em 2 empregos, ao mesmo tempo sou poeta, escritor e ainda médium de Maria Padilha das Almas. Percebe que eu sou de humanas e exatas ao mesmo tempo? Você acha mesmo que em algum momento da minha vida a minha cabeça tem paz? Mas eu fui preparado para isso. Nasci com essa energia e vivo ela desde criança. A minha brincadeira favorita quando era criança era brincar com aquelas cédulas falsas de dinheiro que a gente comprava nos camelôs. Eu me fazia de caixa de supermercado das coisas que a minha mãe comprava no mercadinho. E comprava fiado ainda, tá? Porque sempre fomos muito pobres. Então sim, filhos de Obará são muralhas. Lidamos com Exus e Pombogiras de almas que nos atormentam dia e noite. Mas temos muita proteção espiritual, muitos caminhos financeiros, muita inteligência e uma saúde de ferro. Mas o caminho para chegar até o equilíbrio é muito longo e árduo. Com toda certeza, vale muito a pena, porque quando a prosperidade chega para nós, nós já temos a experiência de vida que muitos vão levar muitos e muitos anos para adquirir. Nós precisamos cuidar muito com a arrogância e a prepotência, porque além de sermos médiuns de almas, nós temos o dinamismo para entendermos sobre todas as áreas. Então sempre damos a entender que somos soberbos, porque tudo que as pessoas vêm nos dizer nós já sabemos, nós já pensamos, nós já vivemos. Mas na verdade, depois que a pessoa consegue nos enxergar depois dessa primeira impressão, percebe que na verdade somos muito simpáticos e prestativos. Somos isolados, temos poucos amigos e não ligamos nem um pouco para a vida dos outros. Não queremos saber das fofocas, somos hiperfocados em nós mesmos e na nossa prosperidade. Somos obstinados pelo sucesso e pela vitória. Somos autocentrados e altruístas. Mas às vezes não sabemos ter o básico, que é ter uma tarde tranquila de amor e sossego com os nossos familiares. Nós temos medo do passar do tempo, porque para nós o tempo é dinheiro.
Morremos de medo do tempo passar, envelhecermos e continuarmos pobres. Nós não podemos admitir que fracassamos. Temos caminhos amorosos muito difíceis, porque forçamos as pessoas a entenderem o nosso mundinho e não temos paciência porque normalmente sentimos-nos mais inteligentes e ágeis. Ou seja, somos líderes natos, mas quando estamos em desequilíbrio com o nosso orixá, lideramos tudo só dentro da nossa cabeça, sem conseguirmos nada real. E quando tomamos uma atitude, tudo acontece de forma diferente como nós planejamos. Mas quando passamos a cuidar do nosso orixá, entendermos que o nosso ano, na verdade, tem 6 meses e não 12 meses, como o ano das outras pessoas, somos emantados pela energia próspera desse orixá, que nos revitaliza e nos faz caminharmos rumo ao sucesso que tanto almejamos. E quando chegamos lá, tudo vale a pena, porque já chegamos lapidados e com uma bagagem de dar inveja. E você, é filho ou filha de Obará? Conhece alguém que seja? Olá, meus filhos! Eu sou Maria Padilha e estarei em terra para conversar com vocês. Agenda seu horário.